Olá pessoal, tudo certo? Hoje a gente tem mais um Batalha SA e hoje vamos analisar shopping centers. Vamos analisar o primeiro trimestre de 2020, dois dos maiores shopping centers do Brasil, dois grandes shopping centers aí da América Latina, o BR Malls e a Multiplan. Vamos comparar os dados. Lembrando que a gente está olhando só o primeiro trimestre de 2020 e vamos ver quem consegue vencer essa batalha, certo? Então, primeiro indicador, liquidez corrente, ponto para o BR Malls. BR Malls aí com liquidez corrente 2,72, né? De certa forma bastante elevada, mas nesse momento de pandemia, nesse momento de dificuldade, é preferível ter uma ociosidade de recurso do que uma falta de recurso. Então, ponto para o BR Malls aí, com a liquidez corrente mensurada do ativo circulante sobre o passivo circulante. Ok? Continuando a nossa análise. Próximo golpe, novamente BR Malls, fazendo 2-0 em cima da Multiplan. Porque olhando o nosso endividamento, BR Malls aí um endividamento de 38% e Multiplan 44%. Então uma das vantagens de se investir em ações de shopping em detrimento dos fundos imobiliários, o que é? É que os fundos imobiliários não podem se alavancar. Já as empresas que são SAs, né, administradoras de shoppings, administradoras de imóveis, elas podem se alavancar financeiramente. Então, o endividamento é uma forma de alavancagem financeira. Mas aqui a gente está olhando o endividamento sob a perspectiva de risco de continuidade. Então, quanto menos endividamento, melhor. E ponto para BR Malls. Falei uma vantagem, qual seria a desvantagem? Né? Se pensar em fluxo de remuneração, em fluxo de aluguéis, os fundos de investimento, via de regra, vão pagar um fluxo melhor do que as SAs. Ok? 2-0 para BR Malls. Mas, se a gente for ver o ROI, né, o retorno do investimento, olhando exclusivamente o primeiro trimestre de 2020, Multiplan aí teve um retorno melhor do que o BR Malls, aí, retorno bastante elevado, aí, 1,71%, né, mesmo considerando que março já teve toda essa questão do Covid, mesmo assim foi um retorno superior ao BR Malls, 2-1. E olha só, ressurgida das trevas, a Multiplan empata nossa batalha em função da sua margem, né? Os dois têm margens líquidas, calculado ali o lucro líquido em relação à sua receita líquida, os dois têm margens líquidas bem interessantes, mas o Multiplan aí, 55% de margem, superou o BR Malls e empatou a nossa rodada, 2-2, momento de indefinição. Mas, olhando o preço em relação ao valor patrimonial da ação, ponto para o BR Malls, 3-2, certo? Tem 0,85, então o preço da ação está abaixo do valor patrimonial da ação, enquanto a Multiplan está 2,39. Então a ação do BR Malls está muito melhor, muito mais barato do que a ação da Multiplan, olhando esse indicador. 3-2 aí para o BR Malls. Olhando agora a questão do P/L, né, o preço da ação, mas em relação ao lucro da ação. Temos um empate aqui, um novo empate, 3-3 aí, né, BR Malls e Multiplan. A Multiplan teve um indicador mais barato. Então, se a gente for olhar o patrimônio, o BR Malls está mais barato, mas se a gente for olhar o lucro, a Multiplan está mais barato, né, 19-20. Não é uma diferença muito grande, mas é uma diferença que já pontuou. E agora, para finalizar, BR Malls, olhando o preço em relação ao EBITDA por ação, né? Então, como a gente olhou o patrimônio e o BR Malls foi mais barato, e olhou o lucro, foi a Multiplan que foi mais barato, vamos usar mais um indicador de preço e vimos que em relação ao EBITDA por ação, o preço do BR Malls saiu mais barato, 39,40, certo? Então, 4-3 para BR Malls. E com isso, por fim,
concluímos a nossa vitória. BR Malls, olhando o primeiro trimestre de 2020, venceu a Multiplan, certo? Deixe seus comentários aí sobre essas duas empresas, deixe suas observações e fale sobre as próximas lutas. Valeu, até mais, tchau, tchau.